debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Começando mais um Papo de Toada 81, e hoje é dia de Destrinchando. Você que ama esse quadro, pede pra gente sempre, sugere temas infinitos, finalmente voltamos. Finalmente não, porque fizemos um há bem pouco tempo, mas vamos fazer agora um Destrinchando Flashback, que vai deixar a galera do Caprichoso, e a galera do Grande Estilo também, por que não, muito animada. É o Destrinchando de Maimaracã, um dos grandes rituais que já passaram pela arena, e hoje destrinchado pelo meu querido amigo Cristiano Roncari. Boa tarde. Hoje é a primeira vez, Cris, que a gente está gravando à tarde, né? Então, boa tarde para você, meu querido. Até estranho, né? Boa tarde, Igor. Boa tarde, ouvintes. Que saudade de você, Igor. Faz tempo que a gente não grava aí um Destrinchando, tete a tete. E vamos falar hoje, né? Um dos grandes rituais, uma das grandes alegorias, acho que a alegoria mais marcante. Vamos falar dos aspectos que inspiraram, né, essa toada e essa alegoria. E também vamos fazer um contexto das outras vezes que o ritual Araueté apareceu no festival. Vai ser bem divertido. Bora falar de Boi-Bumbá, bora falar de povos indígenas. Exatamente, povos indígenas. Para quem não lembra, Maimaracã foi para aí nesse ano, né? Desse ano 2023, uma reedição. Uma coisa que poucas vezes aconteceu, né, na história do festival. Os bois levaram reedições para esse ano. Eu achei muito legal essa ideia, que já tinha acontecido antes, mas esse ano aconteceu com os dois, né? Então, que aconteçam mais vezes, porque foi muito legal rever. Há quem diga que Maimaracã de 2023 não chegou aos pés de 2012, mas sempre é legal a tentativa, né? A tentativa de recuperar grandes toadas que passaram pela história dos bois. É sempre legal rever como que elas vão voltar para a arena. Então, hoje é dia de Destrinchando Maimaracã. Você pega o seu suquinho, coloca o seu fone de ouvido e vem com a gente nessa viagem pelo mundo dos deuses canibais, ou não. Então, Cris, vamos falar sobre o povo Araueté, né, que é da onde vem o ritual. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Conta pra mim quem que são esses povos indígenas, de onde eles vieram, se eles são mesmo chamados Araueté, e um pouquinho sobre a criação do universo, que é importante pra gente entender o contexto da toada. Vamos lá, então. Os Araueté, como a maioria das etnias, né, etnias indígenas do território brasileiro, o nome que ele é chamado foi dado, né, por um branco, né, um integrante do governo, né, que se fez o primeiro contato, né, com o povo. Então, Araueté é uma palavra que não tem significado para ele. Provavelmente é um sertanista ali da Maio, o integrante do governo, é alguma coisa que ele entendeu do idioma e acabou se consolidando esse nome Araueté, mas a autodenominação desse povo é Bidi, assim que eles se chamam. É um povo tupi e eles estão localizados ali no Igarapé e Pixuga, no Vale do Xingu, no território do estado do Pará. E eles têm um território que foi demarcado em 1996. Eles acabaram se fixando ali no Igarapé e Pixuga, fugindo, né, de etnias inimigas, dos Paracanã. Os Araueté se envolveram vários conflitos, né, com etnias vikings, os Kayapó, além da relação com o branco, né, que sempre conflituosa para os povos indígenas. Então eles acabaram se fixando ali no Igarapé e Pixuga. É uma etnia de contato mais recente. Ela era desconhecida pelo Estado brasileiro até os anos 70. Então ela era uma etnia isolada. E aí nos anos 70, né, a FUNAI consegue chegar até eles, e aí nos anos 80 que começam os primeiros estudos antropológicos, né, sobre os Araueté, os textos que basearam aqui a nossa pesquisa.
é importante falar, né, que a nossa pesquisa se baseou no livro do Eduardo Viveiro de Castro, um dos grandes antropólogos, se não o grande antropólogo brasileiro, de fama mesmo, né, reconhecido internacionalmente. E ele teve esse contato, fez uma pesquisa de campo entre os Araueté nos anos 80, e decorrente dessa pesquisa de campo, ele escreveu um livro chamado Araueté, os Deuses Canibais. É um livro que fez bastante sucesso aí nesse meio antropológico, até no meio social, intelectual brasileiro em geral. É um livro de 500, 600 páginas, e a inspiração da toada, a inspiração completamente inspirada nesse livro. Então, para entender, né, os Araueté, para entender esse ritual, a gente precisa entender, né, como eles dividem o universo. Eles acreditam que eles estão no meio, né, de duas camadas. No início não havia diferença entre humanos e deuses. E até que o Aranami, seria uma entidade, né? Seria o primeiro deus dos Araueté, ele foi irritado com a esposa dele. A esposa dele desobedeceu, uma coisa assim, e ele resolveu erguer a terra. Ele ergueu um pedaço de terra até o céu. Ele dividiu a terra em dois patamares. E ele fez essa divisão, né? Essa elevação da terra, por meio de uma pagelança. Né? Ele cantou, dançou, ingeriu tabaco. A gente vai ver que o tabaco é muito importante para os Araueté, uma sigla dos Araueté. E aí ele dividiu a terra, ele dividiu o céu. O céu, na verdade, são dois patamares de céu. Tem o primeiro céu e o segundo, que é o céu vermelho. E aqui na terra, a terra ficou sem a base, né? Ele tirou a base da terra, então a terra sofreu um grande dilúvio. E aí a piranha, uma piranha mítica chamada Pacacá, um jacaré, um gigante, também devorou quem estava na terra tentando sobreviver, né? Esse grande dilúvio, estava tentando nadar. E aí apenas 3, né, né, 3 humanos conseguiram se salvar, né, se alojar ali, subir numa casa. Eles conseguiram se salvar desse grande cataclismo, desse grande apocalipse. E aí eles se salvaram e acabaram repovoando a Terra. Só que a partir de então, a humanidade, né, a UFT, acabou dividida assim entre terra e céu. Né? Não existia essa divisão. Né? A partir de então, o pajé tem essa missão de reconectar essas camadas, de estabelecer uma comunicação entre os humanos, que são chamados de Bíblia, e os deuses, que são os Mai. Senhor Cristiano Roncari, me diz que história é essa que o Ikatihan nem é Deus, nem é canibal. Cara, eu fiquei chocado com essa afirmação que você me fez aqui no roteiro. Não imaginava isso. E você fala aqui que além de não ser Deus e além de não ser canibal, ele ainda é um, digamos, ele gosta de coisas tântricas, digamos assim. Ele é um tanto quanto safadinho. Sim, polêmico. Então, como a gente falou, tem essa divisão entre Bid, né, que são os humanos, e os Mai, que são os deuses, e também tem um outro, né, uma outra classificação de ser, são os Ani, que são espíritos terrestres, né? Eles não habitam o céu, eles habitam a terra, mas eles não são semelhantes aos humanos, não são iguais aos humanos, porque eles têm poderes, eles têm algumas valências que o diferenciam dos humanos. E eles são os Ani, que na cosmologia tupi, na cosmologia mais geral, eles são ligados ao Anhangá, né? O que seria o Anhangá para o tupi, Tupinambá, né? Para algumas etnias tupi, para os Araueté são os Ani, que são espíritos ferozes, não são espíritos, né, que fazem mal aos Araueté. E então também tem que ser combatidos pelo pajé. E o Ilkatihan é um desses espíritos, acho que é o mais famoso, o mais temido, né, pelos Araueté, porque ele domina as águas, né, o território dele, o domínio dele. Então as águas e os peixes, para você fazer uma pesca, para você
conseguir esse alimento, você tem que fazer oferendas para o Yucatirã. Então ele não é um deus, mas ele é um espírito que ele exige ali cuidado, ele exige ritual ali. E ele é temido pelos Araueté exatamente por esse instinto que ele tem com as mulheres. Ele persegue as mulheres para comer de uma maneira bíblica. Né? Está falando de canibalismo aqui, não está falando de canibalismo dos deuses. O Yucatirã, ele procura as mulheres para fornicar, uma espécie de boto, só que ele não seduz, né? Ele faz a força, né? Então é um espírito muito temido pelos Araueté e, inclusive, ele ganha uma alcunha de cunhado. Os Araueté chamam ele pejorativamente assim, de cunhado, porque ele a qualquer momento pode atacar as mulheres. Então o Yucatirã é um dos alvos do pajé no pajelão. E para vencer o Yucatirã, que é muito poderoso, o xamã precisa do auxílio dos Mai, né, dos deuses. Então o Yucatirã realmente não é um deus, ele é um espírito terrestre que pode ser vencido com o auxílio dos deuses canibais. Rapaz, eu ainda tô perplexo com essa informação aqui, eu não fazia a menor ideia, acho que ninguém que tá ouvindo agora fazia a menor ideia, nem os caracudos de boi faziam a menor ideia dessa informação. Cristiano Roncari acaba de nos trazer. Mas, Cris, se Yucatirã não é Deus, quem que é Deus pros Araueté? Então, os deuses são os Mai, né, que são essas divindades que se descolaram na Terra, né? Nessa divisão que você falou. E eles acabaram dominando o céu. Então eles dominaram o céu, né, na camada dos Mai, né, uma espécie de terra sem males, como a gente está falando de conceitos tupi, né, é um povo tupi, seria a terra sem males, Tupinambá, né? Lá no céu não existe trabalho, o milho se planta sozinho, e um dos conceitos mais centrais, assim, mais importantes para entender, é que lá a juventude é eterna. Você é jovem para sempre, no céu. Então, o desejo do Bid, né, o desejo dos Araueté, enquanto humanos, é ir para o céu e se transformar em Mai. Né? E aí tem várias classificações de Deus, né? vários tipos de Mai. Só que o Mai ideal são os Maieté. Né? São os Maieté que os Bid pretendem ser. E eles são seres ideais, né? Eles são os mais bonitos, os mais cheirosos. E para se tornar um Mai, você precisa morrer, né? Claro. E você, chegando no céu, você precisa ser devorado por ele. E aí devorado, né? Literalmente, ser canibalizado por eles. O que acontece também é que esses Mai, eles têm um desejo sexual por humano. Às vezes eles desejam muito, olhando lá de cima, eles desejam muito um humano. E isso faz, durante o sonho, um Bid, né, acabar ascendendo ao céu o mesmo Bid. O desejo sexual é tão comunante que tem esse poder de trazer, né, os humanos para o céu antes da hora. E aí é muito perigoso, porque se ele continuar, se permanecer lá no céu, ele acaba morrendo, né, e vai ser devorado antes da hora. Né? E esse para esse tipo, né, de situação, também existe uma pagelança, o pajé também, né, para interceder, para conseguir salvar essa alma dos Mai, que são... Você vê que o desejo sexual é muito presente aí nos conceitos Araueté. Bom, para quem não entendeu, quando o Cristiano fala BIDE, B-I-D-E, está se referindo à própria autodenominação que os Araueté dão a si mesmo. Então eles se chamam de BIDE. Exatamente. Aos grandes Mai, canibais, deuses celestiais, fantasmagórico canto, calme aos espíritos, oferendas para o ritual. Os deuses descerão em busca das almas prometidas da canção visão. E o Yucatirã, gigante das águas, na busca faminta no instinto do ataque letal. O grande xamã, o Senhor Larai, olha nos olhos da fera e enfrenta a garganta voraz.
Cristiano Roncari, outro tema, a gente falou bastante agora do sexo, né? E como a relação sexual e o desejo sexual é importante na cultura araueté, como em todas as culturas, mas na deles mais especificamente em relação a esse ritual que a gente está falando aqui. A morte também é um conceito muito importante para entender um pouco mais sobre a trajetória e sobre os próprios costumes dos araueté, né, Cris? Exatamente, a morte é meio que o eixo de tudo. Né? É interessante essa relação deles com a morte, que é bem diferente da nossa e acaba sendo muito importante até para explicar como eles veem a vida. Inclusive, eu vou pegar uma citação aqui, né, de Deus de Castro, em Deus dos Canibais. Ele fala: o imaginário araueté se prolifera na palavra e no canto, há muito pouco para se ver. A gente estuda, né, etnias indígenas que tem símbolos, né, uma simbologia muito forte, né, cestarias, né, pinturas corporais. E os araueté, eles têm uma simbologia mais simples, poucos símbolos, assim, mas eles têm um mundo interno, um mundo que não se pode ver, né, não é observável, mas você se transporta para ele por meio do canto, da palavra, da contação de história. É muito complexo. A complexidade dos araueté não está no símbolo, não está naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Então, dessa forma, a morte é muito importante para a gente entender esse imaginário, entender, né, como funciona a mente, né, dos araueté. Então, a morte ela é muito presente na vida dos araueté pelas guerras que eles se envolveram. Então, era muito comum a morte na vida deles. Inclusive, em 2 anos, né, no espaço de 2 anos, 1/3 da população morreu. Quando o Viveiro de Castro faz Deus dos Canibais, né, faz a pesquisa do campo, os araueté são 120 pessoas ali no Guerra-Taí. Então é uma população bastante diminuta e que diminuiu bastante exatamente por causa desses conflitos de epidemias pelo contato, né, com os brancos. E então a morte estava muito presente, mas apesar de, né, ser um trauma, né, você perder tantas pessoas, tantos integrantes, né, da aldeia, os BID, né, os araueté, eles têm uma relação com a morte muito diferente da nossa, né? A gente sente muito a morte, a gente fica muito paralisado diante da morte. E eles têm um fascínio, né? Eles conseguem ter uma relação mais ativa, né, com quem parte. E tanto que o luto em si, né, quando a pessoa acaba de morrer, ele é muito discreto, né? Não se chora muito, não se abala muito, quase que um protocolo, ao contrário, né, da nossa cultura, né, que é, principalmente quando o ente querido parte, né, a gente fica triste, chora muito, né, fica abalado, abatido. E os araueté, eles não têm esse abatimento, né, essa tristeza tão profunda, porque eles sabem que o morto voltará. O morto voltará exatamente de uma maneira que a gente vai detalhar daqui a pouco, né, que é na Mai Maracan. Então, vai voltar para uma canção visão, vai voltar na voz do pajé. E aí eu vou resgatar também outra citação do Viveiro de Castro, que ele colheu, né, dos araueté falando depois de uma morte. Eu realmente, Maio levou, né? Deus levou. Em breve se casará na terra das divindades, nossos pajés verão, vindo passear e comer aqui. Então, não se abala tanto, né? Bid não se abala tanto, porque ele sabe que aquele morto vai voltar. Vai sentir a presença dele em breve. Mas tem outro detalhe, se a partida em si, a morte em si, não deixa eles muito tensos, é o cadáver. Eles entendem que a alma, né, vai para esse céu, né, vai ser mais, vai se elevar, né, de certa forma. Mas o cadáver que fica na terra é alvo de muita aflição entre os BID, né, entre os araueté. Inclusive, eles, né, fazem um enterro, né, bem parecido com o nosso, enterro o cadáver, né, do ente querido, do integrante. Só que na trilha dessa sepultura, eles não caminham mais. Né? Pelo caminho que eles andaram para chegar nessa sepultura, eles não andam mais. Inclusive, em tempos, né, em outros tempos, quando o território dos araueté não era demarcado, eles abandonavam a aldeia quando acontecia uma morte. Depois de enterrar o morto, eles abandonavam a aldeia.
Tanto que os Araueté não tinham uma tradição de se fixar no território. Para eles, né, o território não era tão importante, porque eles queriam estar sempre andando, queriam estar sempre escapando dessa trilha, né, do cadáver. Porque o cadáver, né, parte do corpo que fica na terra, que o Araueté acredita que tem uma parte que fica na terra, que é a Tauê, e a que vai para o céu, que vai ser devorada pelos deuses e vai virar deus canibal também, que é a Recauê. E essa Tauê, que eles chamam, que a gente, Viveiro de Castro conceituou como esse corpo, não é mais um corpo, ele passa a vagar na terra como auxiliar dos espíritos Ani, né? Os espíritos que a gente falou antes, entre eles o Yucatinã. Então ele vai fazer mal para as outras pessoas, inclusive para entes queridos, mas não é mais ele. É só a carcaça dele. O princípio vital dele, que eles chamam de I, o princípio vital vai para o céu. Inclusive, aí entra a viagem espiritual, né? Ele é transportado numa canoa voadora, toda de algodão, e aí, chegando no céu, ele vai ser devorado pelos Mai. Vai acontecer uma espécie de embate, né? Os Mai vão querer transar com as mulheres, ou vão querer que os homens paguem uma espécie de pedágio com penas, né, com objetos valiosos para eles. O morto não vai querer, o morto não vai aceitar isso, e ele vai ser devorado. Aí vai ser canibalizado, vai ser cozido numa panela de pedra. Quem vai cozer ele, né, é Maiari, que seria a avó do céu. A avó da terra é aquela que devora o cadáver, que faz a decomposição desse cadáver. No céu, ele é cozido, não é essa divisão, né, do princípio vital da terra e princípio vital celeste. A partir daí, ele é totalmente devorado, só sobram os ossos. E aí um Mai ali, que seria uma espécie de pajé, todos os Mai são pajés também, por meio de uma pagelança vai recriar o corpo, vai voltar a carne dele, vai colocar esse morto, recém-devorado, com o corpo recriado numa espécie de bacia de água efervescente. E nesse banho, a pele dele vai ser recomposta e ele vai rejuvenescer. Se ele chegou lá com 80 anos, ele vai estar com 20, vai estar com 30. Se chegou lá uma criança, de 2, 3 anos, ela vai ficar jovem, ela vai chegar aos 20, 30 anos. Porque todo Mai está no seu auge físico, porque os Mai são seres ideais. Eles estão na idade de auge físico, de auge da beleza, de auge da pele. E aí, esse processo, né, do banho, da própria devoração, ele é sentido aqui na Terra pelos trovões. Quando se ouve um trovão, o Bide, né, o Araueté, sabe que lá no céu está acontecendo um processo, porque esse banho ele é constante. Os Mai precisam tomar esse banho regularmente, porque o corpo vai envelhecendo, mas à medida que ele vai envelhecendo, eles entram nesse banho e rejuvenescem de novo. Então é bastante interessante isso para entender essa dimensão da juventude. E aí também tem algo que é muito importante para entender essa dimensão do luto e do entendimento da morte aqui para quem fica na Terra, é que uma vez lá no céu, os mortos convertidos em Mai se casam. Mesmo que, por exemplo, um casal morra junto aqui na Terra, eles vão para o céu, vão ser devorados e eles vão casar com outros Mai. Então cria-se outra vida. Não é uma continuação da vida aqui na Terra, vai se criar outra vida no pós-morte. E aí esses mortos, eles vão contar essas novidades. Eles vão voltar à Terra por meio dos pajés, da canção dos pajés. E eles vão contar para o pajé e o pajé vai reproduzir para a aldeia o que está acontecendo, com quem eles casaram, como está sendo a vida no céu. E essas visitas continuam acontecendo até um tempo, alguns anos. À medida que o tempo passa, eles esquecem de quem eles deixaram na Terra. E aí outra citação que é importante, que é bem marcante, do Viveiro de Castro, que ele falou que os Araueté dizem que só os ossos esquecem. Quem morre esquece dos vivos, mas os vivos não se esquecem dos mortos. São os aspectos mais importantes da morte dos Araueté. Ousas me desafiar, sou Deus canibal, eu sou tua morte, eu quero tua alma. Tenho fome, sou imortal. Vou devorá-lo.
Canibalesco, desespero. Teu sangue toca de desejo, eu vou devorá-lo. Do canibalismo, do desatino, é o meu destino. Sou devorador. Bom, Cris, dentro desse contexto de morte, qual a importância dos pajés para os Araueté? Que papel eles exercem exatamente nessa relação? A gente estava falando de morte, então o pajé ele tem um papel fundamental. Ele é esse elo entre a vida e a morte. Ele consegue ver, consegue enxergar os deuses e ele consegue acessar o céu. Ele tem essa capacidade. Então, para entender a morte, fundamental você ter essa relação com o pajé. Aí é importante falar da iniciação, como é que ele consegue acessar o céu, como que ele consegue enxergar os deuses. Aí entra a iniciação desse pajé, desse xamã, que é feita principalmente pelo tabaco. Como eu falei antes, um grande símbolo dos Araueté é o tabaco. O fumo é um costume geral, inclusive até crianças fumam, né? Faz parte da cultura, né, dos bichos, o fumo constante. E para o pajé, ele precisa fumar bastante. Inclusive a cerimônia que marca essa iniciação, né, eles chamam de comer tabaco. Precisa fumar muito, se embriagar de fumo para conseguir deixar a sua alma translúcida, sua alma transparente. A alma fica tão leve que ela consegue, né, alçar o voo até o céu. E uma vez que sua alma está translúcida, você consegue também enxergar os mais. E consegue fazer essa viagem sem precisar, né, morrer. E, inclusive, né, essa cerimônia de iniciação é muito perigosa, né, porque realmente é muito tabaco, uma exposição ao tabaco. Muito forte, inclusive muitos morrem nessa cerimônia. Então o tabaco funciona tanto como cura, como também como acaba sendo um elemento que leva à morte dos Araueté. Aí o paricá também é uma substância que é misturada ao tabaco, ajuda aí nesse processo de criação, né, de iniciação do xamã. Mas o tabaco é o principal símbolo, além do o arai, que está bem presente aí nas toadas que falam sobre o Araueté. O arai é um chocalho que tem uma função tanto musical quanto espiritual, porque dentro do arai se abrigam os princípios vitais, né, que a gente estava falando, o princípio vital que sobe para o céu, né? E às vezes, né, quando os Bidji, antes de morrer, vão até o céu, né, pelo desejo sexual do mar, os pajé têm que buscar essas almas perdidas no céu, e eles buscam com o arai, né? O arai seria tipo uma rede de pesca que consegue captar, né, e trazer de volta essas almas. E também é pelo arai que eles vão chamar os espíritos, vão chamar os mai e os mortos para a cerimônia do Maimaracã, dos rituais. Eu acho que é importante também pontuar que o xamã é um morto antecipado. Ele tem essa certeza da morte porque ele tem esse contato com a morte a todo tempo. E os mai ameaçam eles o tempo todo, porque eles falam, né, que você vai ser minha comida, você precisa ser devorado, né, para virar um igual a mim, um Deus. Então, essa é a iniciação xamânica e a vida do xamã. Esse constante pleito com a morte. Muito bem, então a gente entendeu um pouquinho mais sobre o papel dos pajés, né, nesse conceito de morte que é tão importante para os Araueté. Na sequência, vamos falar um pouquinho mais sobre os personagens da toada em si, toada Maimaracã, né, inclusive eu nem falei dos compositores, né? Toada Maimaracã do Adriano Aguiar e do Giovanni Bastos. Vamos falar de dois personagens importantes desta toada no próximo bloco. Ao som do arai, a canção visão, o culto sobrenatural. Aos grandes mais, canibais, deuses celestiais. Fantasmagórico canto, calme os espíritos, oferendas para o ritual. Araueté, Araueté, Araueté. Os deuses descerão em busca das almas prometidas da canção visão. Vai ter canto, Maracã, vai ter canto. E o Icatirã, gigante das águas, na busca famida, o instinto
nos olhos da fera que enfrenta a garganta voraz. Cris, a gente já falou sobre Yucatán, descobrimos segredos aqui chocantes sobre Yucatán, aquele que não é nem Deus nem canibal. E vamos falar agora um pouco mais sobre o título da toada, Cris, que é de fato, afinal de contas, o Maimaracã. O Maimaracã é o ritual mais importante dos Araueté. Ele é um ritual que é a própria presença dos deuses. Porque para os Araueté, os deuses são música. A música, esse canto, né? Essa poesia dos xamãs, são a própria presença dos deuses. Eles realmente descem, os Araueté sentem esses deuses pela música, pela voz do pajé. Então existem dois principais rituais, né, dos Araueté. Um deles é o banquete aos Mai, que não é um banquete canibal, né? O canibalismo dos Mai é feito lá no céu. Aqui na terra eles descem para comer, né, as comidas da terra, né? Porque os Araueté comem também. E é um ritual de oferenda, também é ministrado, também é comandado pelo pajé. Só que o mais importante, o ritual que acaba chamando mais atenção da etnia, do povo Araueté, é o Maimaracã. Maimaracã, canção dos deuses. Mai, deuses, Maracã, canção, música. Então, ele se dá pelo sonho, tudo começa no sonho do pajé. O sonho, né, que é essa dimensão importantíssima para os indígenas, principalmente para os tupis. E no sonho, eles vão ter esse contato, eles vão chegar até os céus, porque eles têm essa predisposição, eles têm esse poder, os xamãs Araueté, de chegar até o céu e lá eles vão ouvir, né, os mortos, pessoas que eles conhecem, né, conheceram aqui na Terra, e vão contar para eles o que está acontecendo. E às vezes vão falar com os próprios deuses também, que vão contar o que está acontecendo. E aí o xamã, depois de acordar, depois de refletir sobre o que ele viu, ele vai traduzir isso em música, ele vai traduzir isso em poesia. Ele vai pegar o arai dele, o chocalho, vai anunciar, né, para a aldeia que ele tem um Maimaracã para cantar. A aldeia toda vai se reunir para ouvir, porque é uma cerimônia muito esperada. Ele vai começar e aí vai ser verso a verso, uma espécie de... Como é no festival ali o Amo do Boi, né, tirando versos, uma coisa mais cadenciada, não é uma toada assim, não tem a dinâmica, né, de uma música, é mais versos, né? E a cada verso a aldeia vai reagir a cada verso, que tem é um discurso que envolve tanto o morto, tanto pessoas que o Araueté conhecem e que morreram e foram para o céu, quanto os deuses. E aí é uma cerimônia muito emocionante para os Araueté, mas não é uma comoção assim, como eu falei, a relação com a morte deles, né? Não é tão comovida como a nossa. É mais emocionante mesmo, eles ficam animados, eles ficam excitados com o que está acontecendo. E aí, os xamãs, né, Araueté, eles têm uma classificação, né, quem é bom xamã mais ou menos, e essa classificação é feita pelo canto. Quanto melhor a voz dele, quanto melhor a criatividade nos versos, né, a originalidade dos versos, mais esse xamã é reconhecido. E para eles o padrão, né, de uma boa voz é uma voz bem grave. Voz bem grave, que use bem os vibratos, mas que não exagere. Quem usa muito vibrato ganha um apelido de tremedor, que é um apelido jocoso. Né? Os pajés não querem se chamar de tremedor. Então não abuse dos vibratos. Fica aí a dica para os nossos levantadores, que por acaso querem abusar dos vibratos. E a originalidade também é um critério de avaliação, né? Um bom pajé, né? uma boa Maimaracã. Porque existem pajés que plagiam outros cantos, né? Assim como existem amos que plagiam outros versos, né? Plagiam versos deles mesmos, né? E em outros anos, os pajés Araueté também se plagiam entre si. E quem faz isso é mal visto, é visto como um mau pajé. Então, essa é a dinâmica da Maimaracã, que acaba sendo aí o ritual mais emocionante, né, que mais gera sentimentos nos Araueté. Rapaz, muito interessante, cada detalhezinho assim, muito legal. Eu não lembro de ter visto um ritual tão bem detalhado quanto está sendo esse Maimaracã pelo antropólogo, né? Muito interessante mesmo. E isso é o que o homem branco consegue ver, né? Deve ser muito mais complexo, muito mais denso
do que a gente, né, enquanto homem branco, consegue detalhar. Então, muito interessante o ritual de verdade. Kani Pairo, Cris, o que você tem para falar sobre este ente? Kani Pairo, um pajé que realmente existiu, um pajé que o Viveiro de Castro presenciou fazendo uma canção-visão, né? Maimaracã. Inclusive, né, tá no discurso do Júnior Paulaim, né, no ritual de 2012, ele começa, né, a apresentação do ritual, dizendo: nos conta Viveiro de Castro, na madrugada do dia 26 de dezembro de 1982. Exatamente essa data, 26 de dezembro de 1982, que o Viveiro de Castro presenciou uma Maimaracã, esse ritual tão potente dos Araueté, e foi Kani Pairo, esse pajé muito reconhecido, muito admirado pelo Araueté. É um grande cantor, né, de Maimaracã, fazer esse ritual. E então ele fez esse verso que foi transcrito pelo Viveiro de Castro e traduzido. E como você falou, né, acabou de falar sobre, né, como deve ser potente para o Araueté, né, esse ritual, como o branco só consegue chegar até uma parte, né, consegue ver que é algo grande, que é algo grandioso, mas não consegue entender na sua plenitude. Inclusive o Viveiro de Castro faz, né, essa pontuação, né, que existe aí uma limitação do branco, né, que é superior à cultura, vendo, né, esse ritual, como para os Araueté é muito mais potente. E aí você percebe que é pela animação que o Viveiro de Castro descreve a cada verso do Kani Pairo. Eles se empolgam mais. Essa Maimaracã, que o Viveiro de Castro traduziu, ele deu o nome de Canto da Castanheira. Ele deu o nome de Canto da Castanheira para essa Maimaracã, que basicamente, né, o que consiste aí, essa música, né, que é uma música. É uma filha do Kani Pairo, que chama Kani Paie. Ela faleceu aos 2 anos de idade, faleceu precocemente. Ela está lá no céu, né, como os mortos, todos os mortos vão. Ela está lá no céu e ela fala que os deuses estão querendo ela, estão querendo sexualmente. E aí é importante detalhar que eu acho que causa uma repulsa, né, imediata ouvir isso, né? Os deuses querem uma criança sexualmente, mas eu vou fazer essa advertência aqui, que na verdade, uma vez no céu, todo mundo, né, é jovem, todo mundo é adulto, tem aquele banho, né, de água fervescente que eu falei, e a partir desse banho, você ou rejuvenesce, se você já é mais velho, você rejuvenesce, se você é criança ainda, se você é adolescente, você envelhece um pouco para chegar no seu auge físico, para chegar na sua idade ideal. Então, o que acontece é que os deuses não querem uma criança, eles querem uma adulta, mas que aqui na Terra foi uma criança. É importante pontuar isso, né? Para que não se crie essa repulsa, também não se crie, né, uma rejeição aí. Agora, que eles exaltam algum tipo, né, de abuso, na verdade não. O que os deuses querem é essa mulher, né, que na Terra foi criança. Então, Canto da Castanheira, eu acho que a gente vai até deixar aqui nos comentários o link, se você quiser ler todo o verso. É bem interessante ver. Tem refrões, né, tem várias partes. É interessante você dar uma lida para entender, né, quão rico é esse ritual. Como os Araueté são musicais, são artísticos. Inclusive, o Canto da Castanheira virou um objeto de estudo no campo da linguística, né, no próprio campo da música. E o Kani Pairo é conhecido como um poeta brasileiro, um poeta indígena do território brasileiro. E esse Canto da Castanheira é muito interessante, e foi a partir daí que os bois, né, principalmente Caprichoso em 2012, se inspirou para fazer, né, esse ritual e essa toada que virou um grande fenômeno, né, que é lembrado até hoje. Muito bem, então a gente viu aí que os Araueté são um povo muito musical, né, muito interessante. Enfim, cara, esse Destrinchando tá sendo de muitas descobertas, né, eu não conhecia tão bem o povo Araueté quanto está sendo explicado aqui. Maimaracã está servindo como um grande pano de fundo para que a gente possa enriquecer o nosso conhecimento sobre os povos indígenas. Eu sou o Kani Pairo, o grande pajé. Eu sou tua morte, meu sangue que corre em minhas veias é Araueté. Ousa
vais me desafiar. Sou Deus canibal, eu sou tua morte, eu quero tua alma. Tenho fome, sou imortal. Vou devorá-lo. Falando um pouco mais sobre Maimaracã e as representações no festival, Cris, em 2005, bem antes de 2012, o Garantido já trouxe o ritual para a arena. Sim, né? Foi a primeira aparição aí dos Araueté no festival. A toada, inclusive, chama Deuses Canibais, né? É o nome do livro do Viveiro de Castro. E é uma toada que ela é bem fiel à cosmovisão Araueté. É uma toada que retrata os rituais, se trata tanto o banquete quanto o ritual, né, do canibalismo dos deuses. E o Icatihan está na toada, está na alegoria, e o Icatihan tem esse papel que na cosmovisão Araueté é o papel dele, né, esse papel de espírito que habita a terra, não habita o céu, né, que é combatido pelo pajé aqui na terra. Inclusive, né, a cênica da alegoria é essa. O Icatihan sobe o módulo do Icatihan, todo verde, né? E o pajé combate ele com o auxílio dos Mai. Os Mai que estão na alegoria são 3 bustos, né? 3 rostos de deuses, com as bocas bem grandes, né? Para retratar esse canibalismo, né? Essa fome dele, essa voracidade. Então, do ponto de vista, né, da fidelidade, né, à cultura do povo Araueté, é um ritual, né, praticamente perfeito. Eu acho que a única questão que eu tenho é porque os deuses canibais retratados, eles têm uma aparência meio feia, ali, meio amedrontadora. Eu acho que não condiz, né, com o relato que os Araueté fazem dos Mai, né, que são criaturas ideais, né? São os mais bonitos, os mais fortes. Então acho que esse é o único detalhe, mas no geral é um ritual, tanto a toada como uma encenação muito fidedigna, como que o Viveiro de Castro, né, trouxe sobre os Araueté. E a única toada que vai citar um detalhe, né, que eu acabei esquecendo de dizer, que os guerreiros Araueté, quem mata um inimigo de guerra, ou até uma onça, né, que é considerado uma inimiga, né, os populadores, quem mata um inimigo, ele vai para o céu sem precisar passar pela devoração. Ele vira um Mai sem precisar passar por esse processo. Então, a toada fala sobre isso. É a única toada sobre o povo Araueté que diz, né, que o guerreiro é um Mai antecipado. Ali eu falei que o xamã é um outro antecipado, que ele é a todo momento provocado pelos Mai. E o guerreiro, a partir do momento que ele mata o inimigo de guerra, ele sabe que ele vai ser Mai sem precisar passar pelo canibalismo, né? Essa cerimônia lá no céu. O mago da floresta, o grande guerreiro pajé, começa o oferecimento das almas e dos ossos dos guerreiros Araueté. Na cara dos mortos, os deuses celebram o canibalismo celeste. Rito de devoração. Aí das oferendas, Rito de devoração. Desperta o mal do Jane e do rio Catihan. Surge o ser aquático maligno, errante caçador de almas, de mulheres e crianças. São os Janes e o rio Catihan. Observem, do pajé, é mensagem dos deuses. e o pajé vai atingindo juntamente com a tribo Araueté. Do céu vermelho, mãe de Camaracã. Observem, rio Catihan vai enfraquecendo diante do ataque do pajé e do povo Araueté. Velhos divinos revela o pajé do mundo. Sensacional ritual indígena do boi garantido. O aquático espírito e o Icatihan. E tem Senhor das águas! Rio Catihan, derrotado pelo grande e poderoso pajé e pelo povo Araueté. Eterno guardião dos segredos do além. Alegoria do artista Júnior de Souza. Sensacional os movimentos dessa alegoria. Os deuses canibais no centro, abençoando o grande pajé.
2012 o Caprichoso faz aquele que talvez seja a maior representação deste ritual na arena, pelo menos musicalmente e esteticamente, Cris. Fala um pouquinho da diferença de 2012 para 2005, desculpa. Então, em 2012, aí já é totalmente focado na canção Visão, né? Nesse canto que o Viveiro de Castro presenciou o Cândido Paiô fazendo no canto da Castanheira. A inspiração, né? A arte é uma coisa, né, muito... Às vezes não dá para explicar, né? Mas tem um quê de sobrenatural, né? Porque é um povo tão artístico, né? Tão musicado, né? Gosta tanto da música, que os deuses deles são músicas, né? Acho que não poderia dar outra coisa do que uma apresentação tão potente, né? Artisticamente lembrada até hoje, né? Eternizada no festival. Então, o foco, né, dessa toada, a toada de 2005 garantida, ela é mais geral, ela vai falar sobre os deuses, sobre os mais, de uma maneira mais geral. E a toada de 2012 do Caprichoso é mais focada na Mai Maracã. A Mai Maracã, inclusive, que eu esqueci de falar ali, que além desse desejo, né, dos deuses pela filha do Cândido Paiô, os deuses falam, né, que vão devorar o Cândido Paiô. Vem para o céu que a gente vai te devorar. Então, a partir disso, né, os compositores e o Luciano Negro, né, da alegoria, ele se inspira nessa ameaça dos Maia, que ele falou, essa profecia, né? É uma profecia comum, né? O pajé é um morto antecipado. E a partir disso vem a inspiração para fazer mais Maracã toada. E aí a gente tem que fazer esse asterisco, né? De que o Icatihan, que na toada de 2012 e também na de 2018, garantido, que a gente vai falar daqui a pouco, o Icatihan aparece como um deus canibal. E na pesquisa que a gente fez aqui, né? A gente leu o livro do Viveiro de Castro, em momento algum o Icatihan é retratado como deus canibal, é retratado como Ani, que não é canibal, não é deus, porque ele não habita o céu. Então, existe aí seria um erro conceitual, mas eu entendo como uma licença poética. Até por esse desejo, na canção Visão que o Viveiro de Castro viu, esse desejo do Deus pela filha, né, do Cândido Paiô, se fez essa associação com o Icatihan, que é um ser, né, que é uma besta, um espírito que é feroz como as mulheres, né, que tem essa fome com o sexo feminino. Então eu entendo essa licença poética de retratar o Icatihan como um deus canibal. E aí, na toada, na apresentação, né, o pajé, né, brilhantemente interpretado pelo Valdir Santana, pajé Cândido Paiô, é devorado, né, por esse ser, pelo Icatihan, esse ser maravilhosamente concebido pelo Luciano Negro, né? Ele é devorado e ele passa pelo banho rejuvenescedor. Né? A gente vê, né, o Valdir ali, naquela cena histórica, que ele até perde a lente, ele está retratando o banho rejuvenescedor que transforma o pajé, transforma o humano em Deus, né? O Bidi Mai. Então, seria só essa questão conceitual aí, inclusive que se o pajé é devorado pelo Icatihan na vida real, ele nem vai para o céu. Porque quem é morto por um Ani, por um espírito terrestre, ele acaba não indo para o céu, ele morre na terra. Ele não tem essa outra vida no céu, essa chance de virar Mai, de virar Deus. Fica só o cadáver na terra, que vaga ali como um auxiliar do espírito terrestre até apodrecendo. Então, só essa licença poética, mas o ritual é maravilhoso. A alegoria, isso tem um dos grandes momentos artísticos, assim, de artes plásticas no Brasil, não só falando do Festival de Parintins, mas acho que é um momento da arte plástica brasileira espetacular. E atuado também da Adriana Milhar, de Giovanni Bastos. Excelente. O Senhor Baralho, olha nos olhos da fera, ele começa a garganta voraz. A sua garganta voraz! Eu sou Tônio Barão, o grande pajé. Não temo a morte, o sangue que corre em minhas veias, Ceará eterno. E o Icatihan me desafiar. começa a devorar o pajé! Eu sou tua morte, eu quero tua alma! Algo jamais visto no festival! Imortal! E ele devora o grande pajé! Eu sou o Cândido Paiô, o grande pajé! Não temo a morte, o sangue que corre em minhas vias, Tambores anunciam o banquete que virá. Vai ter medo, o véu
do xamã. Em transe, no Ipixuna canta o Maimaracã. Em 2018, Paulinho do Sagrado lança O Sonho de Canipairô, o Cris. Uma toadaça também, eu acho que é uma toada até pouco falada, eu gosto muito dessa toada do Paulinho, até porque ela traz, o Maimaracã é uma toada muito sombria, né? Porque é lógico, né? Você está falando de um Deus, falando que o pajé vai morrer, que vai devorar, que vai comer esse pajé no céu, então é uma toada sombria, uma toada, a melodia dela joga para baixo, assim, para você se sentir com medo, né? Se sentir amedrontado, e essa é a grande força, né? De Maimaracã. E o Sonho de Canipairô é uma toada mais para cima, né? Uma toada mais de celebração, que é também uma dimensão desse ritual, né? E pode parecer estranho pra gente. A gente está falando de morte, a gente está falando de canibalismo, mas como a gente explicou aqui, como a gente tentou retratar, a morte para os Araueté tem outro valor, é uma morte, é uma espécie de consagração, né? Você vira um Deus, você vira uma divindade. E eu acho que o Sonho de Canipairô capta muito bem essa dimensão de comemoração que o ritual Maimaracã também tem. Então a toada de 2018, o ritual é feito, ele segue essa inspiração aí do canto da castanheira, do Canipairô, e o Icatihan também é apresentado como Maia, algo que se consolida, essa licença poética. A grande novidade, acho que é algo que não tinha aparecido ainda, é o céu vermelho, né? Que lá no começo eu falei que o céu se separou, né? Em tempos imemoriais, se separou a terra do céu, e o céu se separou em duas camadas. O céu vermelho seria uma camada acima do céu, do primeiro céu. E aí, Paulinho do Sagrado, brilhantemente, está compondo uma toada pro Garantido, né? Vai trazer esse céu vermelho, que na alegoria também é retratado, esse céu vermelho, para onde o Canipairô foi ser devorado pelo Icatihan, na licença poética do festival, retratado como Deus criou. O céu vermelho traz o sonho do xamã. Em transe, no Ipixuna dança o Maimaracã. Devorado tu serás, devorado tu serás. Eu não esqueço se tu terás, traz a coragem do mundo perfeito. A galera simboliza o saciado tu serás. E leva a casa dos deuses. E tem 4. Ritual indígena! Para finalizar, 2023 trouxe a reedição do Ritual Maimaracã. O que você achou de uma maneira geral assim, dessa reedição? A gente lembra que um detalhe pouco artístico que eu me lembro estando lá no Bombódromo o excesso de fumaça que não permitia a gente enxergar a alegoria. Aí talvez tenha sido uma falha não de concepção do artista, né, mas de execução ali de quem estava na arena. Então muita fumaça impediu de ver, até na TV, né, que eles ficam um pouquinho complicado de enxergar a alegoria. Mas tirando isso, o que você achou de Maimaracã em 2023? É complicado fazer essa comparação, né? Era um temor que a gente tinha quando a gente ficou sabendo, né, bom tempo antes do festival, que Maimaracã seria reeditado. A gente ficou com esse temor porque realmente é um dos grandes momentos alegóricos, um dos grandes momentos do item ritual indígena do festival. E é muito difícil você trazer de novo, né? A comparação é muito injusta, né? Porque a alegoria de 2012, né? O próprio clima ali de 2012 é irrepetível, né? É uma coisa que se repete. Mas ficou bem claro na alegoria que era uma releitura que queria ir para outro lado, né? Não era uma alegoria tão grande, não tinha tanta riqueza de detalhes, era algo mais clean, vamos dizer assim. Uma coisa mais simples, mas que foi eficiente, né? A alegoria do Juscelino. Reeditou a toada, né? Editou tudo, né? Reeditou a narrativa. Um detalhe que me pegou muito, eu falei inclusive na nossa live Melhores do Festival, né? O nosso balanço. Eu não gostei da introdução, né? Apresentação do ritual, pecou muito ali, não detalhou nada, né? Falou que a alegoria falava por si só, o ritual falava por si só. E aí acaba, como a alegoria já era simples, né? Já tinha menos elementos em relação a 2012, fica difícil para quem não conhece a toada, não conhece, né, a cultura da fé, fica difícil para você entender só de bater o olho ali na alegoria.
a gente entendeu porque a gente tinha esse conhecimento prévio do Caprichoso, do Duvidoso, do Araueté, mas acho que faltou ali uma apresentação mais caprichada, né? Realmente dizer o que ia acontecer. E eu acho que o grande detalhe de novo, né, a grande novidade dessa apresentação, né, de 2023 foi a ida ao céu, né, do Tony Paiô, que sim, em 2012 mostrou o banho, né, já mostrou ele no céu, tomando aquele banho que rejuvenesce. A gente em 2023 viu realmente a ida até o céu. A gente viu essa passagem, né, na canoa de algodão, né? Era uma canoa, né, com um efeito bem bonito ali, de véu, né, e realmente muito fiel ao relato, né, que se tem de que quando o Bede morre, né, o Araueté humano morre, ele vai para o céu com uma canoa toda de algodão, uma canoa toda bonita, uma canoa que voa. Então foi muito legal ver isso na arena, né, concretizado. Mas realmente acho que ficou bem aquém de 2012. Você ouviu o Cid se lixando com cara de Megazord, digamos assim, mas é porque é um se lixando remodelado, digamos assim, revisitando o Maimaracan de 2012. A gente falou um pouco sobre a cultura Araueté e tudo aquilo que permeia os assuntos dessa toada. Se você ouviu a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta no próximo episódio. Agradeço aqui a presença, a parceria e essa grande aula de Cristiano Roncari nesse episódio. Nos vemos, nos ouvimos, nos encontramos no próximo episódio. Até lá. Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, @Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no @Carnaval e Parintins. O grande xamã, o Senhor Larai, olha nos olhos da fera e enfrenta a garganta voraz.